A mim, meus X-Men. Olá você, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, na minha estante HQs. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o sucesso, pelo menos para mim, né, da série animada da Marvel, X-Men 97. É uma série que tem resgatado aí grandes elementos, né, nostálgicos da série X-Men 92. Isso para mim tem sido muito satisfatório, além de lembrar, né, daquela série, que ali em 92 eu estava, hoje, né, seria o primeiro ano do ensino médio, e fez muito sucesso. Muitas pessoas, eu lembro, passaram a ler os quadrinhos X-Men por causa da animação. Então, é a importância, né, de outras mídias, como as séries, os filmes, que muitas vezes a pessoa passa a ler quadrinhos depois de assistir a um filme ou a uma série. E com X-Men não foi diferente. E eu estive conversando, né, com alguns colegas sobre a animação, o quanto que eu estava empolgado, estou acompanhando, né? Toda quarta, assim que sai um novo episódio, na quarta ou na quinta eu procuro logo assistir. Vou dizer que todos os episódios estão no mesmo nível? Não. Mas tem grandes episódios, esses dois últimos foram, assim, excelentes. E, conversando com ele sobre isso, eu falei, olha, eu gosto sim de ler X-Men, né? Apesar de não mencionar muito, mas eu tenho sim, não vou dizer que eu tenho uma vasta coleção, mas eu tenho um bom material aqui na minha estante e que, ao ler esse material, você tem uma boa noção desse fabuloso universo dos X-Men. Então eu quero convidar você, né, a continuar com esse vídeo para você ver que quadrinhos eu tenho sobre o X-Men. Né? Lógico que isso aqui não é um guia completo, você tem que ler nessa ordem, não. Vou falar as coisas que eu tenho, a ordem que eu li, não necessariamente é uma coisa cronológica, e o que isso me chamou a atenção. Né? Eu gostaria de pedir a você, que não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve, dá essa força, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo aí que é fã dos X-Men e, após a vinheta, que hoje vai ser um pouquinho diferente, vou colocar as aberturas das animações dos X-Men 92 e 97, para que você que ainda não conhece, dá essa conferida. E após isso, vou mostrar o que eu tenho aqui na minha coleção e você, do outro lado, vai dar a sua opinião. Né? Realmente isso aqui tá bacana para conhecer os universos X-Men. Você, que é um leitor mais experiente do que eu em X-Men, o que você aconselharia a partir daqui, né, que eu leio para aumentar mais ainda o conhecimento desse universo vasto dos X-Men, ok? Então fica com a gente, após a vinheta, vamos mostrar aqui o que eu tenho na minha estante. Eu vou aqui apresentar um guia completo, em ordem cronológica, né, para você ter isso como base. Não. O que eu vou mostrar aqui, vou tentar mais ou menos, né, uma ordem cronológica, né, me perdoe aí os experts em X-Men se eu errar alguma coisa, mas é que na verdade eu tentei fazer algo mais ou menos parecido com uma cronologia e eu fui lendo, de certa forma isso foi aumentando o meu conhecimento e esclarecendo algumas coisas. Aqui, duas HQs, eu vou falar sobre elas, né? Mas elas não vão estar aqui. Uma eu emprestei faz um tempinho e não me devolveram mais, e a outra ocorreu um acidente, ela foi danificada e eu ainda estou procurando recuperá-la. Bem, lógico, né? Quando a gente vai começar alguma coisa, a gente começa do começo, né? E para quem gosta desse tipo de leitura, né, nós temos aqui na coleção clássica Marvel 4 volumes dos 64 que foram lançados nessa coleção. Nós temos aqui 4 volumes referentes aos X-Men. Aqui nós temos as primeiras histórias, a origem dessa equipe mutantes, lideradas aí, treinadas pelo professor Xavier. Lógico, como são histórias dos anos 60, né, que vai de 1963 a 1966, histórias aí criadas por Stan Lee e Jack Kirby, são leituras, né, mais datadas, é algo mais arrastado. Para quem é um novo leitor, não sei se seria uma boa recomendação de um ponto de partida. Mas para você que já é um leitor experiente, vale a pena sim. Se você não gosta muito desse tipo de leitura, pelo menos esse primeiro volume valeria a pena. Por quê? O que você vai ter é a formação, né? Como a equipe foi formada, os primeiros membros, né? A questão do uniforme. Então, seria muito interessante ler pelo menos essa. Nós vamos ter também, né, dentro desses 4 volumes, além da formação, né, dos X-Men originais, o Homem de Gelo, depois, logo nas primeiras histórias da chegada da Jean, o Fera que ainda não tinha passado, né, pelaquela transformação. E aqui nós temos histórias interessantes e curiosas. Né?
primeiro encontro deles com os Vingadores, a questão da Irmandade Mutante, aqui já no volume 1 já apresenta o Magneto, e algumas curiosidades que mais na frente você talvez não tomasse conhecimento. Uma delas seria o quê? A Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, né, que a gente conhece lá dos Vingadores, eles inicialmente faziam parte da Irmandade Mutante com o Magneto. Então, depois, né, mais adiante, eles saem dessas histórias do X-Men e aparecem lá nos Vingadores. Então, isso para mim é um fato bem interessante. Outro fato curioso, né? Aqui nessas histórias você tem a introdução do Fanático, que aparece em muitas histórias, então você tem aqui a aparição dele. Vamos ter também a questão dos Sentinelas, né, na animação aí tem passado, e o surgimento dele aparece nessas primeiras HQs. Então, apesar de serem histórias antigas, ela tem essa base, né, esse alicerce, que mais na frente é falado bastante e muita gente sabe nem como foi que surgiu. Então, por isso que esses 4 volumes aqui, né, eu considero historicamente importantes. Bom, e se você se amarra, né, nesse estilo de histórias, eu gosto bastante, eu gosto porque eu acho muito interessante você conhecer a origem de todos os personagens, né? Ah, de onde surgiu esse vilão, por que, que esse aqui aparece, por que, que esse não está mais nesse grupo. Então, é sim para quem gosta, né, de ter todo esse desenrolar e desenvolvimento de personagens, é realmente bem interessante. Por falar interessante, né, eu tenho aqui esse busão, né, um pouco chateado que ele veio descolado. Na época eu solicitei a troca e mandaram outro descolado também, né? Isso foi pela Amazon. Mas eu resolvi ficar, né? Porque se trata aí de um grande arquivo, né, de histórias. Nós sabemos que por um longo tempo os X-Men pararam de ser publicados, eles ficavam repetindo as histórias. E John Byrne resolveu o quê? Contar essas histórias, né, desse ato aí que ocorreu no universo dos X-Men. Até a sua grande expansão com Chris Claremont. As histórias, né, após esse período aí de 1966, onde só haviam republicações, né, até a reformulação aí do universo dos X-Men. Então, esse ônibus, cara, é um material, né, chamado Tesouros Ocultos, mas, cara, eu achei muito legal. A arte do John Byrne é incrível, né? Dispensa aí comentários. E traz grandes aventuras, né? Mantendo aí essa pegada, né, da equipe dos anos 60 e o que teria ocorrido nesse período, né? Questão de histórias. E aqui tem, de certa forma, uma pequena introdução aí que deveria ser, né, a Tempestade. Algumas pessoas acham que, né, isso aqui não ficou bem colocado, mas ele tem uma história com ela, enfim, um material riquíssimo, tanto na arte e também no roteiro, né? Por que não dizer isso aí também? Bom, passando essa fase aí mais nostálgica, aí sim, né, que para muitos é onde realmente começam os X-Men, como a gente conhece hoje, né? Tem gente que descarta e pula essa parte, eu acho bacana, mas respeito. Até pela qualidade das histórias, né? A qualidade dos roteiros, né? Realmente, a partir do Chris Claremont, o negócio mesmo começa. E a X-Men, segunda gênese, né? Fabulosos X-Men, cara, traz, né, essa HQ. Ela mostra, né, resumidamente, a história até aqui, para quem não leu isso aqui, né, ter pelo menos uma noção dos personagens de origem, tudo mais. Agora, realmente, para muitos, aqui começam os X-Men, né? Segunda Gênesis aí, os X-Men originais sumiram, o professor Xavier, né, busca aí por todo o planeta, né, formação de uma nova equipe. Então, incrível. Lógico que quem realmente quer conhecer, pelo menos dessa segunda fase, histórias boas de origem que vai realmente te mostrar esse universo X-Men, assim como a segunda Gênesis, né, também não poderia ficar de fora a saga da Fênix Negra. Aqui é realmente onde o bicho começa a pegar. E nós temos aí Claremont, né, e John Byrne. A arte do John Byrne é algo assim indescritível. Então, realmente
Aqui para muitos, né, é um dos grandes marcos aí da história dos quadrinhos, né, não só dos X-Men. Muita gente até pula essa história, mas eu li, gostei muito e resolvi deixar na minha coleção, né? Você tem Roger Stern, John Byrne, Chris Claremont, então, John Buscema, então vale muito a pena sim a ascensão da Fênix, né? Às vezes alguns guias de leitura ele deixa de ser citado, né? Mas eu gostei sim e vai ficar na minha coleção. Outra do John Byrne e Chris Claremont, né? E também vai ficar na minha coleção Magneto Triunfa. Também uma fantástica história. A arte, né? Até repetitivo, né? Mas aqui nós temos a grande Odisseia Mutante. Essa para mim não é só uma das maiores histórias dos X-Men, mas como um dos melhores quadrinhos de todos que eu já li, né? Então se eu fizer aí um top 10, um top 15, com certeza esse quadrinho vai estar nessa galeria. Deus ama, o homem mata, né? Isso, claro. Então, realmente uma obra magnífica, traz à tona, né, toda aquela polêmica, uma história realmente que traz assuntos tocantes, questão aí, preconceito, né? Que é uma história de preconceito, perseguição a uma determinada classe, né? Isso aí já é o tema que gira em volta aí, né, das histórias dos X-Men. Mas aqui deixa bem mais evidente isso. Bom, junto com esse segundo bloco aqui, com certeza eu acrescentaria Dias de um Futuro Esquecido, né? Essa HQ, não estou aqui com ela, porque eu emprestei e a pessoa levou ao pé da letra aí o título da HQ e acabou esquecendo, né? Já faz um bom tempo, né? Então, esqueceu de no futuro aí me devolver a HQ, né? Espero que ela assista esse vídeo e devolva. Bem, uma próxima etapa seria você conhecer a saga dos X-Men. Como a grande maioria das sagas, eu procuro comprar aqueles volumes que mais me interessam, né? Então, a saga do Batman, Superman, agora Mulher Maravilha, essas assim, e assim eu estou tentando colecionar, até certo ponto, né? Até o máximo possível. Mas aqui no caso do X-Men, por enquanto, eu estou com essas três aqui. Eu tinha o volume um, mas infelizmente ocorreu um acidente aqui em casa e ela foi danificada. E eu fui atrás de comprar, tinha gente pedindo aí 150, R$ 200, né? Absurdo. Então eu vou esperar passar essa febre aí e a Panini, né, começar a republicar os primeiros volumes, não só da saga do X-Men, mas do Superman, do Batman, que já estão escassos. E algumas pessoas têm se aproveitado disso. Depois eu vou tentar adquirir novamente. Porque o volume um traz aí, né, a inclusão da Vampira na equipe dos X-Men. Então, eu considero uma história importante. Assim como o volume 12, né, o Julgamento do Magneto, que para mim também é uma história fantástica, né, merece ser lida. E os volumes 16 e 17, que traz o Massacre dos Mutantes, que realmente é uma fase incrível. Né? São histórias assim até bem pesadas, mas que marcaram, né? Pelo menos para mim, é uma fase importante. Aqui nesse outro bloco, né, eu tenho aqui algumas histórias, também do Chris Claremont, as Guerras Asgardianas, né, Paul Smith, também uma história muito interessante, toda aquela questão aí com o universo aí do Thor, do Loki, né? Então, gostei demais dessa história. Aqui um HQ também que eu gostei muito, fiz questão de ter na minha coleção, a Agenda Mutante 2.0, comprei aqui da Marvel Essenciais, né? Que você tem já o Chris Claremont dando um adeus, temos o Jim Lee, acho que é a participação do John Byrne aqui. Então, é uma história marcante, né? Mostrando aí, né, o fim desse ciclo aí do Chris Claremont. Essa aqui é X-Men de ontem, né, já na fase aí do Brian Michael Bendis. Também uma história interessante que traz de volta, né, a equipe original, reencontro aí, né, viagem no tempo com a equipe dos X-Men, né, no futuro. Então, achei legal por conta desse encontro. Da mesma forma, a Batalha do Átomo, né, também do Bendis. E a história envolvendo também os X-Men, né, do passado com o futuro. Então, seria um leque aí de mais ou menos 50 anos. Né? Achei interessante. Outro também é Magneto em versão,
né? Esse aqui eu adquiri mais recente. É uma história interessante envolvendo aí, né, o Caveira Vermelha, o arqui-inimigo aí do Capitão América. Não é uma história fantástica, mas dessas mais recentes que eu adquiri, eu achei interessante. E para encerrar, quando a gente fala de X-Men, na grande maioria eu me incluo nela, né? Tem como personagem mais querido o Wolverine. E por conta disso, eu comprei algumas histórias envolvendo aí o Wolverine, né? Uma delas, a Origem, uma história incrível, traz até a questão porquê, né, do nome ser Wolverine, né? A questão de toda essa história de origem do Logan. Então, vale muito a pena sim. Da mesma forma, Arma X. Né? Arma X aí mostra, né, como o Wolverine conseguiu ter, né, suas garras, sua estrutura, entre aspas, óssea, né, de adamantio. Então, também uma história muito boa para quem é fã do Wolverine. Essa aqui, Eu Wolverine, uma história bem legal, né, juntando aí dois grandes escritores, né, o Chris Claremont e o Frank Miller. Então, só em ter esses dois nomes já vale a pena sim você dar uma conferida. E essa última, a morte do Wolverine, né, do Charles Soule e o Steve McNiven. Então, uma história mostrando, entre aspas, aí, né, o fim da trajetória, nosso grande herói aí dos X-Men, uma das figuras, né, icônicas dos X-Men, Wolverine. E é isso, meus super amigos, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a você que sempre fica até o final dos nossos vídeos, que dá a sua opinião, deixa aí a sua sugestão. Meu muito obrigado e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.